A língua. A língua que cada um tem, e essa fala a gente menciona aqui, tem um superpoder, pessoal. A Gemara falou o seguinte, Milá besela shtikuta betrei. Uma palavra vale $1. E o silêncio vale quanto? 2. Até agora eu entendia que silêncio é muito mais do que uma palavra, não é assim? O silêncio todo pode demorar quantas horas? 10 horas. Quanto ele vai ganhar em 10 horas se ele ficou em silêncio? Shtikuta betrei. Silêncio vale $2. E cada palavra boa vale quanto? $1. A gente fala rápido. Quantas palavras dá para falar em algumas horas? Milhares. O Razonish fala que isso que a Gemara veio falar para a gente, que o silêncio vale $1. E a fala, cada palavra vale... o silêncio vale $2 e cada palavra vale $1, não é para mostrar a força do silêncio que existe, a gente vai ver daqui a pouco, mas mostrar o poder de cada palavra que o judeu fala. Eu já falei para vocês e repito, o Gaon Mevilna fala que cada palavra de Torá que o judeu faz, ele cumpre a mitzvah mais importante do Sefer Torá inteira, que é estudar a Torá. Ou ele escuta igual. Um indivíduo chegou atrasado numa palestra, uma conferência de trabalho. Ele entra no meio do discurso, ele vê uma pessoa da companhia dele, chega, senta do lado e fala, olha... Faz quanto tempo ele já está discursando? Falou, meia hora. Falou, olha, quero saber o que eu perdi, se me fala qual é o assunto. O moço que estava do lado dele falou, olha, até agora ele não falou ainda. Ele está falando faz meia hora e até agora ele não falou sobre o que ele está falando. Muitas vezes a gente usa a fala da mesma forma, pessoal. A gente fala, o que você tem a dizer? Na verdade, nada. E o Yehudi precisa começar a pensar e ter a consciência, isso aqui é importantíssimo, do poder que cada palavra dele tem. Agora, você vai pensar que mesmo, olha até onde a Gemara foi. Esse silêncio é tão importante, então mesmo o Torá não pode falar. Olha até onde a Gemara foi. Não, o Torá pode falar. Quer dizer, muitas vezes, a gente tem que saber que a coisa mais preciosa que pode existir para o ser humano é o silêncio. Ou seja, Deus criou cada pessoa no mundo, por enquanto a gente está vendo, que ele se mantém em silêncio, pelo menos na hora certa. Contam, uma vez entrou um indivíduo num restaurante francês. Ele entra num restaurante e ele vê uma coisa nova. Todo restaurante que ele vai, talvez você conhece melhor do que eu, mas ele nunca tinha visto. Sabe aquelas bolachas chinesas vêm com uma mensagem dentro? E hoje você vai ter muita sorte, alguma coisa vem lá dentro. Cada prato que você compra no restaurante, Chef Pierre traz para você o prato com uma mensagem. Esse indivíduo falou, olha, me traz um salmão grelhado. Então, trouxe um salmão inteiro para ele, sabe, chique, eu fui na França. E no salmão tinha uma mensagem, na boca do salmão tinha uma mensagem. E esse indivíduo que foi lá no restaurante abriu, o chefe Pierre trouxe para ele, ele leu, e o salmão dizia a seguinte coisa, se eu não tivesse aberto a boca, eu não estaria aqui no seu prato. É assim mesmo, muitas vezes, pessoal, a gente engole a isca porque a gente abriu a boca. Se a pessoa ficasse quieto, ele não estaria aqui no prato hoje. E isso que a Shem está falando para a gente, fala, mas muitas vezes saiba segurar a rédea, se dominar e fica quieto quando é necessário. No mundo, eu vejo isso pessoalmente, quem é o mais sábio? Quem tem mais a dizer, não é assim? Quanto mais você fala, a gente já falou meio de escutar, não quero entrar nisso, mas quanto mais você fala, mais você demonstra a sua sabedoria. Chachamim falou pra gente o seguinte, Pirkei Avot, Siag lechokhmah, shtika, skot. Se não tem o que falar, fica quieto. E aquela pessoa que sabe ficar quieta no momento correto. Não como a gente pensa, olha, quanto mais ele fala, mais ele demonstra o que ele sabe. Quem sabe ficar quieto, muitas vezes demonstra, olha, essa pessoa que é o Chacham, essa que é a pessoa que é a sábia, de verdade, esse é o sábio. Uma vez veio um indivíduo para o Sócrates, sabe, o famoso filósofo, chegaram para ele e falaram o seguinte, eu quero ter uma aula de oratória com você, imagina você. Aquele Sócrates, pessoal, voltando para a filosofia, esse Sócrates falou para ele, olha, eu quero uma aula de oratória. Sócrates cobrava $100, desse indivíduo ele cobrou 200. Ele falou para ele, o que é isso? Eu estou com um pinto aqui de milionário? Ele falou, não. Eu te dei uma aula dupla. Ele falou, por quê? Eu te ensinei 2 coisas nesses últimos dias. Como falar, quando falar, e os outros $100 é por quando ficar quieto e não falar nada. Tem 2 técnicas. Eu preciso te ensinar quando falar, como falar e quando se mantém em silêncio, pessoal. Para a gente ver, pessoal, aquela pessoa que sabe ficar em silêncio na hora necessária, essa pessoa está com o dom divino. E como se... é o maior barulho possível, o som mais alto que existe em muitas oportunidades, em muitas circunstâncias, é o silêncio. Você quer lembrar, você quer ver, você chegou, foi para Campos do Jordão, está cansado, quer descansar o fim de semana, você sobe lá em algum monte bonito, foi andar a cavalo, está indo passear, você olha para a paisagem.
Você não quer escutar nada, você quer olhar só e com silêncio. O silêncio muitas vezes faz mais barulho do que o maior som possível. O Kadosh Baruch Hu está falando para a gente, pessoal, saiba apreciar o silêncio. Por que o silêncio é tão necessário? Tem 4 categorias assim no mundo, se a gente for ver. Qual a primeira categoria? A gente mencionou no show passado. As pedras, os minerais são chamados domem, né? O próximo são os vegetais, tsomea, beleza? O terceiro é chamado, os animais são chamados chai. E o quarto e último é chamado medaber, o ser humano. O que o ser humano tem a mais do que os animais? O fato que ele fala. Todos os animais são chamados chai. O ser humano é chamado medaber. Se a gente pegar, repito de novo, tem domem, tsomea, chai, medaber. Quer dizer, os seres vão falar assim, as pedras. Depois tem a vegetação, a grama, vamos falar assim. O chai, os animais. E por último, o homem. Se a gente pegar, assim explica pra gente Rav Shimon Shov o seguinte, pessoal, olha que interessante. Eu vi isso aqui, Benjamin Franklin falou uma frase que tem tudo a ver com o nosso shiur. Não que a gente precisa dele, mas acho que é importante. Ele fala o seguinte: lembre de falar a coisa certa no momento correto. Mas falou pra gente Benjamin Franklin muito mais. Mais difícil do que falar a coisa certa no momento correto é não falar na hora necessária.